Então vamos lá, começando acesso. Já fiz todos os processos de ancoragem. Eu vejo uma espécie de tartaruga gigante no campo. Pelo que eu compreendo, é com essa consciência que eu vou conversar. Ele diz para não me atentar tanto a ele, mas sim a mensagem. E agora eles estão começando a me mostrar no meu campo mental uma imagem. Tá tudo escuro em volta, como se fosse um preto, um vácuo. E no centro dessa imagem tem um objeto que parece ser uma espécie de peão. Esse peão tá deitado de lado, mas ele não tá deitado, ele tá como se fosse flutuando no centro da minha tela mental, mas tem uma espécie de fio puxando ele para um lado e para o outro. Então ele não tá como se fosse pendendo para algum lado, ele tá flutuando como se fosse em um formato perfeito. Esses fios parecem ser uma espécie de magnetismo que mantém ele no centro. E esse objeto que parece madeira mesmo, como se fosse um peão de madeira, ele está girando. E aí, enquanto ele gira, parece que vem uma espécie de laser e começa a lapidar ele em volta, como se fosse imprimindo uma espécie de espiral. E aí essa espiral aumenta de tamanho na minha tela mental e ela começa a aparecer como se eu estivesse entrando dentro dessa espiral. Eu vejo ela de frente para mim, como se ela estivesse tomando conta do meu corpo, e ao mesmo tempo é como se eu tivesse uma imagem de bilocação dessa espiral me engolindo, digamos assim, mas não é bem isso, é mais para explicar que ela está em volta do meu corpo, em volta do meu campo. Essa consciência me explica que a espiral está fazendo a conexão frequencial e ao mesmo tempo limpeza de possíveis eu tô tentando explicar, visualmente eu já entendi, mas eu tô tentando expressar o que eu estou sentindo, é como se fossem sujidades, fossem energias que poderiam me trazer diferentes explicações, percepções do que eu tô acessando aqui. Então é uma espécie de limpeza de campo mesmo, que essa espiral tá fazendo. Essa espiral agora tá mudando de cores. Eu agora já não tô mais me vendo como se eu visse ela da minha visão aqui atuando na minha volta. Eu vejo só uma imagem bilocada de mim, eu vejo o meu corpo, mas é mais o meu corpo energético, porque eu estou em pé e o meu corpo energético tá recebendo essa limpeza. E antes não haviam cores, era só uma luz branca, e agora eu já vejo cores modificando entre roxo, verde, amarelo. E essa espiral está fazendo todo esse trabalho energético. Ele me fala também sobre magnetismo. É como se ela estivesse desmagnetizando as energias que estavam estavam sujando o meu acesso. Na verdade, através de magnetismo, ela está tanto limpando o meu acesso quanto afastando as possíveis más interpretações. Ele explica que essa espiral está atuando no meu campo emocional e automaticamente no campo mental. Faz sentido, porque antes de começar o acesso, eu ativei no meu campo duas imagens que para mim representam exatamente isso, a limpeza do campo emocional, para que não tenha interferência do meu campo emocional sobre a mensagem, para que ela seja mais neutra possível. E também o aprofundamento e pontualidade da receptividade de informação. Eu tô tendo um pouco de dificuldade com esse acesso e ele tá me explicando que é porque é a diferença na densidade vibracional.
Densidade ele tá falando porque é um pouco mais denso do que eu tô habituado a acessar. O que não necessariamente quer dizer que seja algo ruim. A verdade é que é um ser, uma consciência que habita um planeta mais denso do que o planeta Terra. Na verdade, ele me mostra um planeta muito parecido com o planeta Terra, mas como se fosse um local um pouco destruído, assim. Ele me explica sobre realidades paralelas. Pelo que eu entendo, é possível que essa seja uma realidade paralela do planeta Terra, em uma realidade onde o planeta não foi bem cuidado e as guerras e caos tomaram uma proporção muito grande. E acaba que os seres que sobreviveram, inclusive pessoas, precisaram se internalizar como se fossem em bunkers, como se fossem em camadas internas da Terra para conseguir continuar sobrevivendo. Aí ele me fala sobre anomalias genéticas devido a bombas nucleares que aconteceram nas pessoas, nos animais, na natureza. Ele me fala que tem relação com o acesso à Gaia que eu fiz há um tempo atrás, que realmente naquele acesso ela falava sobre realidades paralelas, possíveis realidades paralelas se manifestando. E essa que eu estou acessando nesse momento é uma possível realidade paralela. É um lugar um pouco assustador. Me sinto desconfortável vendo esse acesso, mas eu não sinto, apesar de dizer que é assustador, me assusta pensar que a gente pode alcançar esse lugar. Eu não sinto medo, porque eu sei que eu estou bem ancorada e bem protegida. Ele explica sobre o processo de lapidação do ser, sobre o campo emocional e a relação com as realidades paralelas. Ele está dizendo que nós temos as duas polaridades dentro da gente, e a polaridade que a gente acessa é a que a gente escolhe acessar. Ele diz que pode parecer difícil e complexo, mas só é porque a gente ainda não tem o conhecimento que a gente precisa ter sobre o controle e inteligência emocional, porque ele explica que todos os fatores, as situações vão ter os dois lados da moeda. E quando nós somos reféns das nossas emoções, dependendo da situação, a gente pode cair automaticamente na realidade paralela mais densa ou mais negativa, se a gente puder olhar de um lugar de bom ou mal, que é o caso dessa terra que eu tô vendo aqui. E essa imagem dessa terra que eu tô vendo aqui tá começando a alternar, como se fosse uma espécie de filme mudando de canal. Eu vejo uma realidade paralela de uma terra regenerada, reconstruída, restaurada, inclusive muito melhor do que a nossa, onde a tecnologia e a natureza andam em comunhão. E ao mesmo tempo eu vejo alternando com essa realidade mais, na minha visão, negativa, mais sofrida talvez. E aí ele me fala que a forma como a gente pensa, os gatilhos que a gente carrega, os traumas, vão liberar a emoção ao mesmo tempo, acontece ao mesmo tempo, mas vai liberar a emoção, que vai nos colocar na realidade paralela coerente com o que a gente sente. E aí eu tô perguntando para ele que para mim não parece ser algo muito controlável, né? A gente sabe que existem diversas terapias, diversas formas de lidar com os traumas, tratar, né? Mas quando a gente não tem tanto acesso a isso, ou mesmo no automático, é quase que incontrolável. E aí ele tá falando que é bem isso que eu tô pensando, porque ao mesmo tempo que eu tô perguntando para ele, eu também tô pensando que a gente pode até ter essa reação automática, mas a gente tem a capacidade de pensar um lado positivo para as coisas que acontecem, porque novamente ele fala tudo tem a dualidade.
E eu acho que agora eu entendo um pouco por que esse ser, essa consciência se formatou em uma grande tartaruga para entrar em contato comigo, para eu poder acessar e conduzir esse acesso. Porque para mim a tartaruga representa a paciência, um arquétipo de paciência. E ele fala que a gente tem problemas com respeitar a paciência dos processos. Então, muitas vezes a gente já cansa antes mesmo de começar e nem tenta fazer. Mas ele fala que mesmo a mudança de padrão de pensamento exige paciência, porque a gente substitui os pensamentos que são pendentes para um lado negativo por pensamentos que pendem para um lado positivo, mas isso não acontece do dia para a noite. Ele explica que, em termos energéticos, é mais fácil e rápido, como se fosse trocar. Ele me mostra um interruptor, como se fosse uma luz que está apagada, pendendo para um lado escuro, sombrio, e quando a gente acende, a gente passa a pender para um lado luminoso. Ele fala que com a intenção, no campo energético, espiritual, é automático. Mas devido a mudanças de padrão vibratório da energia, da frequência vibratória da energia espiritual, até chegar no nosso campo mental, emocional e físico, a matéria começa a vibrar de forma mais lenta. Então o processo vai perdendo velocidade conforme vai alcançando esses diferentes patamares vibracionais. Por isso que é necessário a paciência. A intenção é o primeiro passo. Mas aí, para a gente trazer para esses outros campos, é necessário praticar mentalmente, reconhecendo aquele pensamento, reconhecendo aquela reação, reconhecendo gatilhos. Por isso, a necessidade do autoconhecimento, do estudo, do mindset, dos padrões de pensamento, do padrão mental. Eu vou continuar sentindo automaticamente, quase que automaticamente, mas quando eu reconheço que eu tô caindo num padrão e eu começo a conversar com a minha mente, ele fala pra gente praticar isso, conversar com a nossa mente, porque a mente, ela é muito mais... eu tô tentando buscar a palavra do que ele tá me mostrando, interativa, digamos assim. A gente consegue interagir muito mais com ela do que a gente imagina. Quando a gente começa a conversar, mostrar o que a gente já entendeu ali daquela sacada, o que a gente já entendeu, onde é que tá o gatilho. Às vezes conversar com ela, mente, tu tem esse padrão de atuação porque a gente passou por isso, passou por aquilo, mas agora as coisas são diferentes. E construindo essa habilidade de trocar os pensamentos negativos por positivos com cada vez mais facilidade, mais rapidez, de forma mais automática. Eu entendo como trocar o mindset. Isso vai ajudar a... Como é automática a produção do sentimento, da emoção, vai ajudar a produzir automaticamente sentimentos e emoções mais positivos. Então eu perguntei para ele, porque pelo que eu entendi, a gente acaba mudando de realidade paralela de acordo com a emoção e o sentimento e também do mental que a gente acessa naquele momento. E ele fala que é mais ou menos por aí. E aí eu vejo aqui um rosto com inúmeras facetas, como se fossem máscaras, ou como se fosse, por exemplo, aquelas representações dos deuses hindus que tem vários rostos. E aí ele me mostra que cada máscara é uma realidade paralela que a gente está acessando de acordo com a situação que está acontecendo naquele momento. Então, a gente pula de uma máscara para outra de acordo com o que a gente sente, que é o que a gente vibra e automaticamente o que a gente magnetiza e automaticamente o que a gente acessa. E para mim faz muito sentido, eu já estava tendo algumas reflexões sobre isso.
essa semana, que a gente nunca é só aquilo, só aquele ser que a gente se mostra naquele momento. Nós somos inúmeros em um só. Ele diz que é muito raro seres que se mantêm em uma formatação só durante toda a vivência. Ele fala que normalmente são seres iluminados, no sentido de que já estão aqui com um outro objetivo, mais focado de orientação e ensinamento, de vibração, de inspiração. Eu pergunto para ele como, por exemplo, seres como Buda, Jesus Cristo, e ele fala que é mais ou menos por aí, mas ele explica que ainda assim esses seres também usaram várias máscaras até alcançar uma estabilidade maior em um estado vibracional específico. Então ele explica que alguns de nós são enviados, e não enviados, mas aceitam a missão de vir para cá, sabendo que vão se lapidar, olha aí a lapidação de novo, a tal ponto no campo físico, no campo humano, que vão chegar em um nível onde vão ser essa grande potência de vibração, de inspiração, para iluminar de certa forma, mas ele fala iluminar num sentido de que luz é informação, através do seu padrão vibratório. Um pouco mais. Não é constante, porque constante todos nós somos, mas um padrão vibratório mais estável. Ele fala que todos nós temos a capacidade de nos lapidarmos e alcançar padrões mais elevados, se assim for a nossa vontade. Ele explica, porém, que isso não significa a exclusão das sombras. As sombras são aquilo que está oculto, e isso não necessariamente quer dizer que isso seja negativo na nossa fala, como ele diz. Mas sim que tem coisas que temos que aprender e compreender com mais clareza. E isso provavelmente vai nos acompanhar o resto da vida, porque a gente sempre vai ter clareza para construir, sempre vai ter lapidação para fazer. Aí ele me mostra, ele está mostrando de novo aquela realidade paralela do planeta Terra destruído. E de novo a realidade paralela do planeta Terra regenerado. Ele fala que apesar do planeta Terra estar seguindo a lapidação dele, né, a consciência Gaia está seguindo sua própria lapidação para um ponto de evolução, a nossa realidade paralela em algum ponto se trama com a dela. Então, assim como nós podemos bilocar e ser mais de uma realidade ao mesmo tempo, o planeta Terra também pode ser, porque nós vivemos a realidade que a gente escolhe manifestar. Então, se escolhermos nos manter em uma visão de realidade mais negativa, como a gente chama, coisas mais coerentes com essa realidade acontecem, podendo pender para um lado de destruição. E ele fala, e eu sinto constantemente o meu controle emocional sendo cuidado, lapidado, harmonizado, porque eu realmente ativei no meu campo essa força. É um símbolo que eu fiz o download para ativar no campo, para me ajudar isso, daí eu vejo de forma mais neutra. Então eu percebo que toda vez que eu vou entrar no emocional, eu consigo voltar para a neutralidade, é como se tivesse alguma coisa que estabilizasse o meu padrão emocional. E ele está me mostrando a efetividade dessa intenção, agora eu entendi. Ele está dizendo, lembra que tudo começa na intenção? Então eu intencionei, eu ativei um significado a esse símbolo que eu fiz o download e eu ativei ele no meu campo, eu trouxe a intenção de ativar ele com o significado atribuído a ele. E assim ele está funcionando. Então ele está me dizendo, viu como é muito mais fácil a gente conversar com o nosso mental do que a gente pensa?
porque a gente precisa encontrar essa forma de atuação no nosso campo mental para lapidar o emocional. E a partir desses dois, manifestar uma realidade física coerente com isso que a gente busca. E aí ele se mostra como essa grande tartaruga, que é uma tartaruga assim, não é bem, é uma tartaruga diferente da tartaruga que a gente conhece. Para mim é quase impossível não lembrar das tartarugas ninjas, que é uma referência que eu tenho na minha infância. Mas esse tipo de tartaruga que está se apresentando é como se fosse uma tartaruga mais deformada, assim, para mim, né? Deformada no sentido de diferente da forma que eu imagino uma tartaruga. Ele se mostra mais perto agora e me mostra a pele dele machucada, assim, com cicatrizes. Eu não sei explicar direito, é uma forma esquisita, diferente dá a sensação de ter passado por modificações, alterações genéticas mesmo. E aí ele mostra que isso é a manifestação na matéria do que acontece no mental e emocional. É o resultado. Ele me fala que o povo dele se afastou do campo espiritual, que ignorou a possibilidade de intencionar melhora. Ele me mostra um caminho interessante. Eu estava entendendo que eles fossem alguma espécie de evolução, não sei, ou mistura entre humanos e tartarugas, porque ele se mostra para mim andando como nós humanos andamos. Mas agora eu percebo que na verdade eles são outro tipo de consciência que está se mostrando como tartaruga aqui, não quer dizer que seja exatamente esse formato que eles têm, que habita esse planeta Terra. Mas ele me fala que eles não têm necessariamente uma relação com os humanos, não. O DNA humano, digamos assim, não se manifesta em grande quantidade no DNA deles. Ele diz que tem sim uma conexão, mas não a ponto de poder dizer que eles são uma raça derivada dos humanos ou algo do tipo. Ele me mostra que por eles serem seres, consciências que são mais compatíveis com essa realidade. Faz sentido para mim agora, porque eu vi que a pele deles era mais cascuda, digamos assim, mais forte, uma couraça, e tem esse casco, né, que eles carregam consigo. Ele me fala que por eles serem uma espécie de consciência mais coerente com essa realidade que se formulou a partir de um planeta Terra que a gente conhece hoje. E ele me fala de tempo, tá? Ele me diz que não é algo assim que... Ele me fala que é como se fosse aqui e muito lá na frente. Não é algo que foi rápido ou que vai acontecer tipo amanhã aqui pra nós, sabe? Ou que sequer vai acontecer. Ele fala, lembra da história da escolha da realidade que vocês querem manifestar. É uma possibilidade. Aí ele me diz que eles encontraram no planeta Terra uma possibilidade de vida porque era coerente com o padrão vibratório que eles têm. E agora eu senti a presença de mais guias aqui comigo e uma consciência me explicou para lembrar que padrão vibratório não mais denso não quer dizer necessariamente mal. Novamente eu senti essa atuação da neutralização do campo emocional aqui. Ele fala que a paciência, ele lembra novamente que a paciência é muito importante no processo de lapidação. E ele explica que o novo humano, o momento atual que a gente está vivendo de lapidação para um novo humano, exige essa virtude da paciência, mas exige também que a gente plante as sementes do que a gente quer colher mais adiante. Ele está falando da imaginação.
para a gente começar a enxergar mais o potencial imaginativo como algo real. E agora eu percebo que ele meio que está passando a palavra para esse outro guia, essa outra consciência que está junto. Eu sinto que o meu padrão vibratório está elevando e aí automaticamente eu estou perdendo um pouco a conexão com esse ser. E outro ser vai me auxiliar no acesso a partir de agora, mais coerente com o meu padrão vibratório. Na verdade, é ela, porque eu sinto como se fosse uma energia mais coerente com uma energia feminina, tá me mostrando a nossa capacidade de ser uma espécie de disjuntor, de pular de uma vibração para outra, demonstrando para mim a possibilidade de fato que a gente tem de construir um novo mindset e automaticamente um novo corpo emocional coerente com o que a gente quer manifestar. Eu imagino que pelo menos a maioria de nós queira manifestar uma realidade mais leve, mais positiva. E ela me mostra que nós temos todas essas energias dentro de nós, então nós podemos acessá-las a qualquer momento. Mas é necessário prática, confiança e muitas vezes a imaginação para a gente criar estruturas mentais que vão explicar, isso é conversar com o nosso cérebro. A gente conversa com o nosso cérebro muitas vezes através da imaginação, através da criatividade. Por isso eu senti uma energia mais feminina, porque a energia feminina ela é essa energia de criatividade, de, digamos assim, artística, e ela me fala que quando em união com a energia mais masculina, uma criação se forma. E nós temos essas duas possibilidades dentro de nós, por isso ela fala, não ignorem a imaginação de vocês, ela é o potencial criativo que auxilia a dar vida a uma manifestação de uma realidade mais coerente com o que a gente pode querer buscar. Essa consciência é muito mais sutil e me mostra de novo essa realidade de um planeta Terra mais regenerado, restaurado. E me mostra seres humanos com um campo magnético muito mais expandido e consciente, mais conectado com uns aos outros de forma mais inteligente, no sentido assim de consciência mesmo, de percepção das capacidades, e também a própria natureza, onde a própria natureza consegue se comunicar com a gente através da nossa receptividade para tal, com mais percepção da nossa parte. É uma espécie de comunicação mais direta e pontual, através da intuição. Aí ela me mostra a imagem de uma pessoa andando ao lado andando em um campo assim, onde tem árvores. E eu vejo o campo dessa pessoa atuando de forma expandida na volta dela, como se fosse uma bolha de campo energético. E ela passa perto das folhas e é como se o campo inteiro vibrasse. E essa vibração fosse o que transmitisse a informação, o ensinamento. E assim também acontece do campo da pessoa para a natureza. É como se fosse uma conexão muito forte, de tal forma que se tornam como se fosse um. Então ela fala, utilizem as plantas a seu favor, porque cada uma delas, por já ter um potencial curativo, também tem benefícios específicos que podem inclusive auxiliar na filtragem energética do momento que a gente está vivendo. E ela fala filtragem energética, inclusive do padrão vibratório mental e emocional, que vai manifestar no físico depois. E eu tô questionando ela porque recentemente eu tava falando sobre as plantas com as pessoas à minha volta e eu tô questionando ela se tem alguma relação com isso que eu tô acessando. Ela disse que não, que eu já tava lendo o campo. Ela diz que é sempre assim, as informações que a gente vai acessar,
que a gente precisa acessar tão constantemente pairando no nosso campo, mas é uma questão da gente construir a sensibilidade e a abertura para receber esses ensinamentos, orientações e explicações de forma mais aberta e não tão racional ou questionativa. Eu peço para ela me explicar essa história da questionativa, eu nem sei se isso é uma palavra que existe, mas ela explica que quando a gente racionaliza muito algum processo, a gente automaticamente descarta possibilidades que não são, digamos assim, comprovadas pela ciência. A gente vê de um ponto de vista mais cético. E a gente está entrando num momento onde a gente, para entrar em mais contato com a nossa intuição, a gente vai precisar se abrir mais para coisas que nem sempre terão a comprovação científica, apesar de existir um porquê, ela fala. Apesar de existir, sim, uma explicação científica, só que a gente ainda não entende isso. Ela fala que a ciência e o que a gente chama de espiritualidade andam juntas, elas também são uma continuação frequencial e vibracional uma da outra, mas a gente ainda não tem tecnologias e expansão da consciência para acessar isso, mas ela diz que logo, logo a gente vai começar a fazer mais essa união de formas mais aceitáveis, inclusive pela comunidade científica. Ela fala que grandes transmutações, né? Eu ia falar transformações, só que ela está falando transmutações e transformações estão por vir. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente buscar uma realidade mais leve, mais coerente com o planeta Terra regenerado, é necessário fazer o nosso serviço individual, cuidar do nosso mindset, do nosso campo emocional e do nosso campo físico. Pois apesar do campo físico ser uma consequência dos campos anteriores, ele também é uma inteligência única e deve sim ser cuidado e amado, especialmente porque ele é uma tecnologia emprestada pelo planeta Terra, uma matéria orgânica muito inteligente que a gente ainda não aprendeu a ouvir e se conectar. Quanto mais a gente cuida dele e cria essa inteligência corporal, inclusive, mais essa conexão com o planeta Terra vai acontecer. Tá tudo conectado. Eu tô me sentindo um pouco distraída, puxada aqui para a realidade física, e ela diz que compreende essa situação. Então, eu começo a me despedir dela, também agradeço a outra consciência que eu acessei. E por hoje é isso.